Tabata, bem-vinda ao meu canal Somos Livres, Somos Livres. Hoje eu vim falar sobre o Machado de Assis pra vocês, tá? E vocês devem ter visto aí na legenda do vídeo que eu falei, que eu coloquei, né, que eu vou falar de um conto dele. Essa é uma coisa diferente que eu quero falar aqui no canal, porque eu acho assim, já é complicado fazer uma resenha sobre um livro de contos e um livro de crônicas, tá? Porque a gente, quando se propõe a fazer uma resenha de um livro assim, a gente acaba falando mais sobre a escrita do escritor, a escrita do autor, mais do que foca nas temáticas dos contos e das crônicas, porque às vezes são diversificadas, né? Que foi o que aconteceu no vídeo que eu fiz do Carpinejar. Eu falei mais da escrita dele do que basicamente das crônicas. Bom, por que eu acho que a gente deve falar de contos e de crônicas? E eu tô falando desses dois gêneros porque são gêneros mais breves, né? Diferentes do romance, por exemplo. Porque eu acho que às vezes a gente acaba perdendo e não tratar desses textos, porque tem um conto de 4 páginas, ele pode ser muito mais rico do que um romance de, sei lá, 800 páginas. E tem contos que são muito bons, e tem escritores que eles são muito bons como contistas, e às vezes eles não são tão reconhecidos por serem contistas, que é o caso do Machado de Assis. Não é que ele não é reconhecido por ser contista, mas geralmente as pessoas leem mais os romances dele do que os contos dele. E tem mais conhecimento dos romances do que dos contos. Então também foi por isso que eu escolhi o Machado pra falar hoje, tá? Assim, gente, eu vou falar do conto. Eu não pretendo fazer isso nos próximos vídeos que eu for tratar desses gêneros mais breves, digamos assim. Mas hoje eu vou falar do conto, eu vou fazer uma leitura com vocês, no geral, assim, eu vou tratar do conto inteiro. Porque o objetivo é falar da escrita de contos do Machado de Assis, tá? Porque para esse público que até nunca teve conhecimento, nunca leu algum conto, e porque eu acho interessante mostrar esse mundo, assim, de contos do Machado de Assis, porque ele é um excelente contista. E quem gosta de ler contos, até de outros escritores, como o nosso famoso Edgar Allan Poe, que é super famoso pelos seus contos, acho pertinente também ler os contos do Machado, porque a gente vê muito do Edgar Allan Poe no Machado de Assis, nos contos de loucura do Machado de Assis. E eu acho que o Machado de Assis ele é um dos maiores contistas, porque os contos dele são muito bem formulados. E tudo que a gente vê na teoria do conto, a gente vê nos contos do Machado. Então foi por isso também que eu escolhi um conto do Machado. Bom, eu escolhi um conto do Machado, gente, e assim, eu vou falar do conto no geral, como eu falei. Então, pra quem não gosta de spoiler, eu não aconselho a ver o vídeo até o final, tá? Mas assim, gente, porque eu vou falar aqui do final, sim. Hoje eu tô querendo falar do conto inteiro. Mas assim, eu te convido a assistir o vídeo até o final pra ficar conhecendo um pouquinho mais do universo dos contos do Machado de Assis. Então, isso não vai atrapalhar de forma alguma a tua leitura se tu for buscar pelo conto depois, porque eu vou fazer uma leitura bem literal aqui, bem rasa mesmo, mas isso não vai atrapalhar na tua leitura no futuro e na tua interpretação, mesmo já sabendo o final, porque todo mundo sabe o final de Dom Casmurro, não sabe? E mesmo assim isso não atrapalha a leitura, pra quem nunca leu, né? Então, eu te convido a assistir o vídeo até o final e entrar um pouquinho aí no mundo de contos do Machado de Assis. Bom, eu escolhi um conto dele, gente, que não é um conto muito conhecido, tá? E é um conto bem curtinho mesmo, porque esse conto ele não é muito conhecido e até algumas pessoas já comentaram que não tem conhecimento desse conto e não sabem se esse conto é do Machado. Bom, ele é do Machado, sim. E pra quem tem essas dúvidas, é só a gente perceber os traços do Machado nesse conto. Mas isso a gente vai percebendo agora ao longo da leitura que eu vou fazendo. Como vocês viram aí na legenda do vídeo, o conto é A Carteira. Se vocês colocarem no Google A Carteira Machado de Assis, vocês vão achar esse conto, tá? Ele é um conto... Oh, meu Deus! A pessoa fala rápido demais. Ele é um conto super breve, mas assim, vale muito a pena a leitura. E não é nenhum conto de loucura, assim, é um conto bem realista do Machado, mas eu acho que ele é bem complexo, assim, então por isso que eu escolhi também falar sobre ele. Bom, o Machado ele começa o conto trazendo o texto dessa forma. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Bom, então ele já começa trazendo aqui o personagem principal, que é o Honório, e a carteira, né, que deu o título aí ao conto. O Machado ele costuma nos contextualizar, tá? Ele sempre contextualiza, ele sempre nos traz o universo do personagem principal,
que vai ser como é que eu posso dizer? Vai ser, tudo do conto vai passar por ele, tá? Vai gerar em torno dele. Então, esse Honório. Ele continua assim: para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. Tá, ok, então a gente já tem mais ou menos uma noção. O Honório, ele tá com uma dívida e a carteira tá cheia de dinheiro, tá? E aí, a partir disso que vai gerar o conto. Ele nos contextualiza e diz que o Honório tá nessa situação crítica e cheio de dívidas porque ele gasta todo o dinheiro dele tentando fazer com que a mulher não se sinta solitária, porque ela vive aborrecida por causa da solidão. E para quem costuma ler Machado de Assis sabe que esses pequenos detalhes fazem muita diferença, porque isso vai fazer com que a gente entenda algumas coisas no final do conto. Então, às vezes, alguma coisa pode passar despercebida, mas a gente não pode deixar ela passar despercebida, porque ela faz muito sentido. Pode parecer uma coisa bem rasa, assim, bem literal, bem banal, mas não. A gente tem que gravar os mínimos detalhes do Machado. Bom, então ele contextualiza e diz que o Machado, ele contextualiza e diz que o Honório, ele é um advogado, mas ele tá nessa situação crítica porque ele paga muitos bailes pra mulher, ele leva a mulher em restaurantes, ele compra muitas joias pra ela, então por isso ele tá endividado. E ele tem um melhor amigo, o Gustavo, que costuma ir jantar sempre na casa dele, que gosta de escutar a mulher dele, a dona Amélia, tocando piano e tal, e que também é um advogado. E o Gustavo pergunta pra ele: ah, Honório, a tua vida tá muito boa, né? Tu tá numa situação muito boa atualmente. E o Honório responde: sim, com certeza, eu tô numa situação muito boa. Ele não costuma falar pro amigo e nem pra mulher que ele tá, tipo assim, na merda. Ele não costuma falar dos negócios dele. Então ele faz pose dizendo que tá tudo muito bem, quando no entanto não tá. Tem um certo momento que... E aí o texto começa a te sensibilizar, assim. Ele inclusive coloca a filha dele pra dormir e ele começa a chorar. E a mulher dele questiona: por que tu tá chorando? E ele fala: nada, não é nada. Tá, ok. Aí o texto segue, vai falando que ele tá com uma dívida e ele pensa, no momento que ele tava na rua andando, que foi o momento que ele achou a carteira, ele tava pensando em ir no agiota, porque ele já queria se safar dessa dívida de uma vez, mas aí ele pensou bem, não, mas aí vou ter outra dívida e tal, aí no fim ele achou a carteira. Aí ele pensa: bom, eu vou parar num café, né, vou parar numa cafeteria, vou me sentar e vou pensar o que eu vou fazer. E é isso que ele faz, ele pede um café e ele fica parado ali, olhando para aquela carteira, tá? E aí vem o desenrolar do conto, ele vai começando a ficar muito interessante. Fala assim: tinha medo de abrir a carteira, podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Aí a gente já começa a pensar: bom, se ele tá com medo de abrir a carteira e não achar nada, é porque ele quer abrir a carteira e achar alguma coisa. Tá, mas por que ele quer achar alguma coisa? Porque ele quer achar dinheiro? Tá, e por que ele quer achar dinheiro? Ele quer usar esse dinheiro, mesmo o dinheiro não sendo dele? A gente já começa a refletir. Aí, é interessante que o Machado, ele costuma personificar coisas. Eu gosto quando ele personifica coisas que fazem com que o conto fique mais interessante. E aqui ele personifica a consciência do Honório. E é interessante porque ele fala assim, que a consciência perguntava pra ele se ele ia usar aquele dinheiro, se ele poderia usar aquele dinheiro. Mas ela dizia assim, não lhe perguntava com um ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura, do tipo: tu vai usar esse dinheiro, mas esse dinheiro não é teu. Aí daqui a pouco diz assim: a consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Tá, primeiro a consciência, né, começa a julgar tudo, e daqui a pouco ela diz: não, tu não pode usar. Mas daqui a pouco a consciência fala dizendo que se fosse outra pessoa que tivesse achado a carteira dele, a pessoa jamais entregaria. Do tipo, se tivesse acontecido contigo, ninguém se importaria contigo, ninguém se importaria com teu dinheiro, gastariam teu dinheiro e não devolveriam tua carteira. Então tu não deve fazer isso. Parece tipo assim, o anjinho e o diabinho. E a gente começa a imaginar essas coisas que o Machado costuma personificar e que tornam os textos dele tão interessantes. Tá, enfim, aí ele tá naquela: ai meu Deus, é o diabinho e o anjinho. Ai meu Deus, eu pego o dinheiro, ai eu não pego, eu devo, eu não devo e tal. Bom, aí ele pensa: tá, mas eu não sei se tem dinheiro. Aí ele abre a carteira e ele vê que tem muito dinheiro. Só que ele não conta, ele fecha.
Aí daqui a pouco ele pensa, não, mas eu preciso contar pra ver quanto tem. Ele fica meio que calculando. Ai, tem tantas notas, então eu acho que tem 600 mil réis. Não, deve ter 700 mil réis. Ai, não, mas... Bom, enfim, ele pega a carteira, ele abre e ele conta. E tem 730 mil réis. A dívida dele é 400 mil réis. Então ele pensa, bom, vai dar pra eu pagar a minha dívida e ainda vai sobrar um dinheiro pra eu fazer alguma coisa ainda, pra pagar as dívidas mais urgentes, as contas mais urgentes. E aí daqui a pouco ele pensa, não, mas peraí, esse dinheiro não é meu. E tem uma frase que, na minha opinião, é a melhor frase do conto, que diz assim, ninguém viu, ninguém soube, podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Do tipo, ele queria tanto aquilo, mas ele sabe que no fundo ele não podia. E não era só por causa da consciência dele. Ele não acreditava que aquele dinheiro era pra ser pra ele. Entendeu? Tá, ok. Aí, mas ele ainda fica nesse impasse. Pega ou não pego? Pega ou não pego? E esse suspense, digamos assim, sempre tem nos contos do Machado. Aí ele pensa, não, se tiver um nome na carteira, eu vou pegar. Eu vou pegar o nome e vou devolver a carteira pra pessoa. Aí ele abre a carteira, aí ele tira uns papeizinhos que ele não vê. Ele tira uns bilhetinhos que ele não abre. E aí ele tira um cartão de visita. E no cartão de visita... Ai, meu Deus. E no cartão de visita diz o nome Gustavo. Gustavo e eu não me lembro o sobrenome, mas enfim, é o nome do melhor amigo dele. E aí diz assim, a descoberta entristeceu. Ou seja, ele ficou triste. E a gente para pra pensar, tá, então ele realmente queria pegar o dinheiro? Se não fosse um amigo, se fosse qualquer outra pessoa, ele pegaria o dinheiro? Por que ele ficou triste? Se na verdade ele disse que não ia pegar o dinheiro. Então ainda ficou naquele impasse. Tá, e ele ainda fica na dúvida, mas será que é mesmo meu amigo? Parece que ele ainda tem um pouco de esperança de que não seja. Que talvez o fato de não ser do amigo, ele não fique tão culpado de pegar o dinheiro. Mas na verdade, ele não quer pegar o dinheiro e ficar sempre nesse impasse. Aí ele tira os cartões de crédito e ele realmente comprova de que a carteira é do amigo dele. Tá, e ele fica triste, mas fazer o quê? É do amigo dele. Aí ele já sabe, bom, eu tenho que devolver. Aí ele vai pra casa. E quando ele chega em casa, o amigo dele tá lá. Já é de noite e o amigo dele tá lá. Mas ele não acha que é estranho, porque o amigo dele é de casa já, é da família, é o melhor amigo dele e tal. Aí ele chega lá e pergunta, Gustavo, te falta alguma coisa? E o Gustavo fala, não falta nada. Tem certeza? Coloca a mão no bolso, não te falta nada. E aí o Gustavo nem coloca a mão no bolso e diz, olha, falta a minha carteira. Por acaso tu sabe se alguém encontrou ela? E daí o Honório fala, eu encontrei. E o Gustavo gela. E aí quando ele gela, a gente pensa, tá, mas por que ele gelou? Tipo, por que ele ficou triste do melhor amigo dele ter encontrado a carteira dele? Se qualquer pessoa tivesse encontrado a carteira dele, já seria bom. E o melhor amigo dele, daí a gente já começa... Quem tá acostumado a ler os contos do Machado já percebe essas sacadas. Mas enfim. Aí ele fala assim, tá, mas tu reconheceu a minha carteira? E o Honório fala, não, na verdade eu tirei teu cartão de visita. E entrega a carteira pra ele. E quando ele entrega a carteira pro Gustavo, o Gustavo olha pra ele com um ar meio desconfiado. E até o texto traz aqui que isso foi um golpe de estilete. Isso foi como um golpe de estilete no Honório, porque o Honório pensa, poxa, ele me olhou com ar de desconfiado, eu tô entregando a carteira dele. Ele tá desconfiando que eu, o melhor amigo dele, roubaria ele. Só que, na verdade, ainda não é por isso que o Gustavo tá com essa cara de desconfiado. Mas, enfim, aí o conto tá indo pro final, né? Pro clímax, digamos assim. E aí ele entra dentro de casa, ele entrega a carteira, entra, vai pro banheiro, se lavar e tal, pro jantar. E o Gustavo abre a carteira, ele tá trêmulo, ele tá apavorado, ele abre a carteira e tira os bilhetinhos. E é interessante porque ele diz aqui, os bilhetinhos, abre, tira os bilhetes que o outro não quis nem ler. O outro seria o Honório, que não fez questão de ler os bilhetes. O Gustavo tira os bilhetinhos e entrega pra Dona Amélia, a mulher do Honório. A Dona Amélia pega, rasga em 1000 pedaços e o Machado termina o conto dizendo que ela rasgou em 1000 pedaços, era um bilhetinho de amor. E aí a gente fica tipo, meu Deus. E aí a gente ficou pensando várias coisas. Bom, primeiro a gente pensa nesses traços do Machado. E pra quem já conhece a escrita dele sabe, sempre tem um triângulo amoroso nas narrativas, tá? Sempre tem esse ar de suspense. Sempre tem essas ironias do Machado. E por mais que tenha tudo isso e a gente já conheça, a gente consegue se surpreender, sim. A gente sempre vai se surpreender. E por mais que tu já esteja acostumado, isso aqui é bem machadiano. Isso aqui é bem do Machado. A gente nunca sabe o que esperar.
sabe? Ele quebra o nosso horizonte de expectativa. E, bom, e aí era um cartinha de amor e a gente começa a pensar, poxa, coitado do Honório, ele devolveu a carteira do melhor amigo e o melhor amigo traía ele com a própria mulher. Então, tipo, ai, Machado. Por que o Machado é tão bom? Por que eu gosto tanto dele como contista? Não só como contista, mas por que eu acho que ele é um excelente contista? Além de ele trazer todos esses aspectos da teoria do conto, de o conto ser breve, ter poucos personagens, se passar em um espaço, apenas um espaço, coisas assim, ele faz uma coisa muito importante que todo contista deve fazer, que em teoria do conto, segundo Cortázar é, o conto ele tem que nos nocautear. E os contos do Machado de Assis, ele nos deixa assim, ele tipo nos estraçalha. Mesmo a gente conhecendo a escrita do Machado, mesmo a gente conhecendo, já tipo, mas eu já sei o que esperar, eu já sei o que vai acontecer no final. Porque eu já conheço o Machado de Assis. Não sabe. A gente pode ler, tipo, tudo do Machado e a gente sempre vai se surpreender com as narrativas dele. Tanto o romance quanto o conto, a gente sempre vai se surpreender. E é por isso que o Machado é tão genial. E é por isso que eu gosto tanto dele. Venho aqui apresentar um dos contos. Ele tem 1 milhão de contos, todos maravilhosos, e os meus contos preferidos dele são os contos de loucura, não é nem esse conto bem realista, são os contos de loucura, mas assim, o Machado ele é um excelente contista. Para quem nunca teve conhecimento, digamos assim, para quem nunca leu um conto do Machado, eu indico. De repente, para quem nunca leu um romance, seria interessante começar pelos contos, porque já vai meio que descobrindo aí as sacadas dele e tal. E assim, gente, a gente sempre vai se surpreender com Machado de Assis. Não é à toa que ele é o maior escritor brasileiro. A nossa literatura brasileira tem muito a agradecer por ter Machado de Assis. E isso não é clichê, isso não é, ai meu Deus, mas não, realmente Machado é Machado. E, enfim, gente, eu quis fazer esse vídeo contando um pouquinho do conto e nos próximos eu pretendo não dar spoiler, mas hoje eu achei necessário falar essas coisas, esses aspectos do Machado e esses aspectos do conto, e eu acho que a gente deve dar muita importância para os contos porque eles são muito ricos e a gente tem que olhar para eles assim com mais carinho, porque às vezes a gente não olha para os contos pensando, não vou ler esse continho aí de muito rapidinho, né? Gente, um conto ele te deixa assim estagnado muito tempo, principalmente os do Machado, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conto que eu escolhi pra falar pra vocês hoje aqui. E era isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir a página no Facebook e divulgar o vídeo aí pra quem gosta de Machado de Assis, pra quem quer conhecer mais Machado de Assis, e, enfim, pra quem gosta de literatura, porque Machado de Assis sempre vai ser o auge da nossa literatura brasileira, tá certo? Beijinhos e até o próximo vídeo.